Ora, viva, muito boa noite. Bem-vindos já a mais uma edição do programa Resenha Semanal. Vamos, nos próximos minutos, olhar para alguns dos principais assuntos que fizeram a nossa semana. Quero, desde logo, saudar os meus comentadores. José Manuel, muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui connosco. Écita, bem-vindo de volta. António Muxanga, muitíssimo obrigado uma vez mais por ter acedido ao nosso convite. Começaria rapidamente por olhar para alguns momentos que terão caracterizado positivo ou negativamente a nossa semana e começaria por si, Muxanga. Qual momento considera o momento mais desta semana e o momento menos? Bom, o momento menos foi o desaparecimento físico do general José Patlano Moyane. Foi uma questão que nos acolheu com muita surpresa, apesar de reconhecermos que são situações muito naturais, e porque a filha dela, a Danissa Moyane Muxanga, faz parte dos colaboradores daqui da Miramar. Queremos usar esta oportunidade para endereçar os sentidos pésames à família e a todos os combatentes da luta armada de libertação nacional e dizer que oraremos por ele para que tenha direito de espaço no paraíso. Obrigado. Écita, para si o momento mais, o momento menos desta semana. Boa noite, Hermínio. Boa noite também para os colegas de painel, para os telespectadores que nos acompanham. O meu momento mais é, sem dúvidas, a reabertura de trânsito na ponte sobre o Rio Licungo. Considero este momento mais da semana porque, efetivamente, a interrupção desta importante via de ligação e de travessia, como de escoamento de bens, prejudicou e punha em causa até a sobrevivência das pessoas. Foi um período em que os residentes, portanto, as pessoas não podiam usar aquela ponte e com todas as consequências, tanto sociais como também econômicas para as pessoas. Portanto, a reabertura, a reposição da transitabilidade desta ponte vem, de alguma forma, minimizar a situação que achei uma situação difícil, deve-se dizer, que as pessoas em redor, como também as pessoas que simplesmente usavam esta ponte estavam encontradas. Tivemos a informação de que há pessoas que estavam retidas há cerca de 30 a 35 dias, portanto, sem poderem passar de um lado para o outro, sem poderem ver as suas famílias e, acima de tudo, sem poderem, portanto, fazer a reposição de bens que servem e são essenciais para as pessoas. Portanto, é um momento que vale a pena enaltecer. Obrigado. José Manuel, quer partilhar connosco o seu momento mais ou o momento menos desta semana? Certo. Para mim, eu queria destacar três aspectos. O primeiro, de facto, o momento menos bom, o desaparecimento físico do general José Moyane, a quem pedimos que Deus tenha a sua alma e as mais sentidas condolências para a família e para o país, tanto mais que perdeu um dos seus filhos que lutou bastante para a libertação deste país, para que Moçambique ficasse independente. Mas um outro aspecto também menos bom é a eclosão da cólera nas províncias do centro e norte, em razão das cheias que estão que fustigaram o país. Encorajar as autoridades da saúde para que façam tudo ao seu alcance para minimizar os danos que daí possam resultar dessa doença. O outro aspecto é que a polícia tem estado a dizer que, ou melhor, os meios de comunicação social têm nos dado a dizer que a polícia terá preso o suposto autor das mortes de Chitima. Ora, a polícia nunca apareceu publicamente a dizer isto de uma forma oficial e, em relação àquilo que são as pesquisas laboratoriais, cujas amostras foram enviadas para os Estados Unidos, para Portugal, etc., até hoje os moçambicanos não sabem o que é que matou os nossos irmãos de Chitima. Portanto, também se de facto prendeu-se o tal curandeiro ou tal pessoa que fez isso, então que venha ao público, a polícia, a dizer o que efetivamente aconteceu. O momento bom é parabenizar a Universidade Pedagógica, que de uma forma sábia decidiu admitir automaticamente todos aqueles que concorreram nas zonas centro e norte do país para os diferentes cursos e que ficaram afetados pelas cheias. Portanto, está de parabéns, foi uma ideia sábia e eu quero encorajar esta ideia. Muitíssimo obrigado por terem partilhado connosco estes momentos. Entretanto, passamos por os temas que fizeram a nossa semana e esta semana o Governo
moçambicano, defendeu que, findo o prazo de 135 dias da missão de observadores militares internacionais, não há condições para a sua continuidade. Portanto, isto à luz do processo de desmilitarização, de pacificação do país. Começaria pelo meu caríssimo António Muxanga e perguntando-lhe ou pedindo o seu comentário, a sua análise em relação, portanto, a este posicionamento do Governo de não prorrogar, portanto, o prazo portanto, do trabalho da Emotion em Moçambique. Bom, eu penso que esta iniciativa da delegação do Governo, porque ainda não é do Governo, o Conselho de Ministros ainda não se pronunciou, acredito que é uma ideia pessoal do senhor Pacheco, chefe da delegação, que acredito que ninguém vai acolhê-la, porque efetivamente a parte fulcral do processo que nós temos no país ainda não foi desenvolvida. A não que eles tenham um outro tipo de solução que querem tentar implementar, desde que não seja uma tática igual àquela do dia 21 de outubro, porque essa vai nos provocar muita sarna e todos nós poderemos nos coçar. E não gostaríamos de voltar a ter esses fungos nas costas, porque fazem mal à nossa saúde. Acredito que o sensato neste preciso momento é perceber que os observadores militares não têm culpa no cartório sobre tudo o que está a acontecer. O culpado do que está a acontecer são as partes moçambicanas que não estão a se entender, porque há tentativa de jogar esperteza. E é preciso ter muito cuidado nestas coisas de processo de pacificação. Quando você me aldraba hoje, eu amanhã apercebo-me que você me aldrabou, tenho que recuperar o espaço perdido. E esse espaço perdido pode ser recuperado de várias maneiras. E a confiança rompe-se. E isto não ajuda muito. Então, eu acho que a melhor solução que nós devemos ter é o entendimento, é o avanço no sentido de se aprovar o modelo de reintegração para depois se permitir que as pessoas sejam desmobilizadas, os encaminhados para as forças de defesa e segurança que sejam encaminhados e os que vão para casa possam saber quais são os direitos e deveres que devem ter e estes observadores poderem testemunhar esse processo. Seria frustrante que os observadores regressassem ao seu país sem que tenham concluído este processo. Pois bem, Écita, para si, a sua análise, o seu comentário, portanto, em relação a este posicionamento, o Muxanga agora a corrigir-nos, a dizer-nos que não é o posicionamento do Governo, é, portanto, a delegação do Governo que está no centro de conferências, em relação à não prorrogação, portanto, destes 135 dias da missão dos observadores internacionais. Bom, Hermínio, eu primeiro ia recuar há cerca de 2, 3 semanas em que foi pedido, portanto, as duas delegações no Centro de Conferências João Quixissano para se pronunciarem sobre, para darem uma avaliação daquilo que estava a ser a missão da Emotion. E ambas as delegações disseram que sim, o trabalho era salutar. Entretanto, foram feitos reparos na altura para aquilo que foram os pronunciamentos, portanto, da delegação do Governo, que estava satisfeita, congratulava-se e na altura, lembro-me que dizia-se que não havia nada, portanto, com que saudar a missão de observadores, porque tudo o que estava a acontecer era com base nos entendimentos, portanto, das partes. Que esta missão de observadores, até porque não se percebia porque que o ministro Pacheco na altura dizia que estava satisfeito, porque não teve trabalho, porque as partes decidiram fazer aquilo, cumpriram efetivamente com o que tinham decidido, portanto não havia trabalho. Acredito que houve aqui uma leitura e houve uma percepção. O prazo, portanto, os 135 dias para esta missão de observadores, tende a terminar e é preciso avaliar se vale a pena continuar ou não. Eu acho que é sobre isso que devemos nos concentrar. Esta missão está a fazer o seu trabalho e, se sim, merece continuar, merece, portanto, mais algum tempo para terminar, porque efetivamente não há resultados finais. E, se não, o que é que teria falhado e como corrigir? Eu acho que este é o ponto essencial e isto, sim, merece a atenção de todos nós. O que é que esta missão de observadores está a fazer em Moçambique? Envolvidos 135 dias, que resultados concretos, que avanços trouxe? Uma das suas principais responsabilidades, portanto, era resolver a questão das forças residuais da RENAMO. Existe algum passo que foi dado conducente a esse objetivo? Existe esperança de, a breve, médio ou longo prazo, resolver esta questão? Existe uma resposta concreta com relação à desmobilização, com a passagem à disponibilidade dos homens da RENAMO? Eu acho que não.
Até hoje não temos sequer o tal modelo. As duas delegações vão atirando culpas de um lado para o outro, mas solução que é bom nós não temos. Eu acho que é nisto que nós temos de nos concentrar. Mais do que criar órgãos, criar entidades, criar forças, criar missões e comissões, é preciso que estas mesmas forças, estas mesmas comissões, esta missão tenha realmente algo palpável para mostrar. Está prevista a prorrogação, sim, mas vamos prorrogar para continuar nos mesmos termos, porque eu penso que a concentração que estamos a dar à missão acaba ofuscando o essencial, que é a responsabilidade que as duas delegações, a responsabilidade que o Governo e a RENAMO têm de pôr na mesa uma solução para as forças residuais da RENAMO. Pois, a Emotion foi criada, como a Écita fez referência, para supervisar os entendimentos de 5 de setembro de 2014 entre Guebuza e Dhlakama, nomeadamente o processo de desarmamento e integração das forças residuais da RENAMO. Entretanto, após a sua formação, nada disto aconteceu até hoje. E de 135 dias praticamente esgotados, o Governo diz que vai dispensar. O seu comentário em relação? Hermínio, eu gostava de dizer o seguinte. Primeiro, nós temos que lembrar as duas partes em negociação dentro do Centro de Conferência, o Kishisame, que estão a lidar com assuntos muito sérios que têm a ver com a vida dos moçambicanos. Portanto, não estão a discutir coisas de outra natureza, senão que dizem respeito aos moçambicanos, fundamentalmente a paz. E não se pode perder este escopo destas negociações, visando a paz. Por um lado. Por outro lado, é preciso avaliar, analisar as causas que levaram a que esta comissão não pudesse realizar o seu trabalho. Quais são as causas? De parte a parte. Mas está claro que muitas das suas obrigações não foram cumpridas, ou aquilo que seriam as suas tarefas não foram realizadas. A culpa poderá estar em ambas as partes, mas o que eu acho que deve acontecer não é pura e simplesmente dispensar, porque depois de dispensarmos o que vai acontecer? Eu acho que a missão ainda não está cumprida sequer, não está realizada. Portanto, à partida, está claro que esta missão, não é? Que se muda o nome, que se prorrogue, mas tem uma missão a realizar, sim, para a pacificação do país, para a consolidação do processo de pacificação acordado entre o governo e o líder da RENAMO no ano passado. Portanto, esta missão ainda não está realizada. É óbvio, é claro, que esta comissão da Emotion tem que, sim senhora, continuar a bem dos moçambicanos. E dois, as partes devem ultrapassar rapidamente aquilo que são as suas diferenças para que possamos caminhar para frente. Os moçambicanos querem saber uma coisa, querem saber que o país está estável, que a paz que nós temos é sustentável. A sustentabilidade da paz, isto é que é importante. Portanto, não podemos perder de vista que estamos a falar de assuntos de moçambicanos, assuntos sérios do país, e começarmos a olhar para cada um, ou o governo começar a olhar só para a sua parte, a RENAMO olhar para a sua parte. É preciso que as duas partes se entendam. E nós dissemos aqui, há uma cultura de diálogo nacional, é essa cultura que tem que ser encontrada. Agora, também temos que evitar pronunciamentos que de alguma forma incendiam certas coisas. Porque alguém diz, olha, vamos dispensar a Emotion. Ora, não pode. Há coisas que devem ser analisadas antes de virem a público. Portanto, se vai prorrogar ou se não vai, tem que ser analisado e vir a público dizer coisa concreta. Não dizer que vamos dispensar. Por quê? Portanto, eu penso que quer o governo, quer a própria delegação da RENAMO, têm competência suficiente para sentarem na mesa em sede própria, analisarem esta questão e avançarem da mesma forma que vem avançando até hoje. E nós queremos acreditar que sim, vão avançar, a Emotion vai continuar, porque o país precisa de estar em paz. Pois, Muxanga, a RENAMO pretende continuar com as suas forças residuais? Qual é a ideia, efetivamente? Graças à entrada da Emotion, as forças da RENAMO, que deviam estar agora nas províncias de Maputo, cidade de Maputo e Gaza, todas estão concentradas em Inhambane, que será o seu local de concentração. Se extinguir a Emotion, as desconfianças vão subir. Não acredito que as forças continuarão em Funhalouro, no seu local de aquartelamento. Terão que se espalhar, que é para poderem melhor se defender.
Acredito que a mesma coisa vai acontecer em Sofala, vai acontecer em Tete, vai acontecer em Nampula, vai acontecer na Zambésia, vai acontecer em Niassa, onde as forças da RENAM já estão posicionadas. Então, isto ficaria muito mal. Por que as forças hoje estão concentradas? É porque têm confiança de que em casos de ataque, pelo menos haverá alguém para testemunhar. Neutro. Então, saindo este neutro, a solução vai se complicar. Segundo, quando duas pessoas se batem com paus, ninguém é primeiro a deixar o seu pau no chão. Devem aparecer pessoas neutras para tirar os paus nas pessoas. Em Xangana dizem, macariansi. Então, não é um Muxanga que luta com um Sitoia e que há de arrancar o pau do Sitoia. Não. Então, retirando a Muxim, não sei como é que depois se faz o desarmamento, porque eu acredito, nunca ouvi isso desde que nasci. Nós apreciamos aqui o processo de desarmamento no Zimbábue, apreciamos o processo de desarmamento na África do Sul, apreciamos o processo de desarmamento aqui em Moçambique, no Acordo Geral de Paz. As pessoas neutras é que fizeram esse trabalho. Então, essa fase ainda não chegamos. Portanto, há mais motivos para prorrogarmos o mandato do que pensarmos que eles já fizeram o que deviam fazer, o que resta nós podemos fazer. Sim. Ok. Écita, que ilações é que se podem tirar, portanto, deste processo todo, considerando que sucessivas vezes o Governo reclamou a inação por parte da RENAM? De fato, não estamos de mãos atadas. Como podemos ver, 135 dias já estão a expirar, mas solução à vista não existe. Existem forças ainda por desarmar e parece que a pretensão não é efetivamente avançar. Pelo menos pelo que estamos a ver, não há nada que mostre que estamos a evoluir ou que estamos perto disso. Mas, entretanto, como sociedade, como nação, nós queremos a paz. Então, como vamos chegar a esta paz? Mais uma vez, é uma responsabilidade, portanto, de quem detém estes homens. É uma responsabilidade do governo também, porque é preciso encontrar soluções. É preciso que as partes continuem a conversar e cheguem a um termo. Parece que encalhamos já há muito tempo no modelo. Como saímos daí, parece ser o problema. Enquanto o governo acha que a RENAM tem a responsabilidade de dizer quem são os homens, onde é que estão e que é para poder-se avançar, portanto, para a sua desmobilização, a RENAM tem outra ideia. Então, é preciso encontrar um meio termo. Agora, se este meio termo é do interesse da RENAM, se este meio termo é do interesse do governo, esta missão, acreditei eu, que tinha basicamente o intuito de aproximar, portanto, as posições. Devia ser esta missão a encontrar vias para desanuviar, porque existe aqui zonas de penumbra, existe aqui alguma tensão. 135 dias depois, não há sinal de fumo, não acontece nada. Então, vamos prorrogar até quando? Portanto, é preciso também impor alguma... É preciso imprimir alguma velocidade também. Não podemos ficar eternamente a discutir as mesmas questões. Todos nós queremos a paz, sim, sabemos que a paz acarreta custos, é preciso envolver grande do nosso esforço, até emocional, mas é preciso também que haja boa vontade. Parece-me que está a faltar aqui, acima de tudo, boa vontade. E não podemos também descurar que há vários processos. Estamos hoje a discutir regiões autónomas, mas é um assunto que não está à mesa do diálogo no Centro de Conferências João Quixissano, e se repararmos, estamos agora a criar 1001 missões, temos vários grupos a discutir o país. Então são vários grupos, várias missões, portanto, a discutir o país, e isto também acaba criando portanto, algum impasse, que é preciso concentrar esforços. E nós hoje temos os esforços repartidos por vários segmentos, por várias pequenas missões, e no final do dia, sim, concordo, todas elas querem a paz. Mas responsabilidade também precisa ser incutida nas partes que estão, portanto, a dialogar. E este diálogo também, temos que ter prazos. Falamos de 135 dias, acredito que não foi este número não apareceu do alto, porque as partes sentaram e disseram que era um tempo razoável, era um limite razoável. Hoje falamos da prorrogação, sim, eu até acho que pode-se prorrogar, mas prorrogamos por mais quanto tempo? E um plano de ação imediato. Existe um plano de ação, porque o que nós estamos a ver é inação total, estamos parados, é inércia, não está a acontecer nada. Então vamos prorrogar para continuar parados, que o tempo vai contar, mas resultados, nada.
acho que o mais importante, insisto, é que as partes mostrem que há vontade de evoluir, que precisamos de sentir que há passos que estão a ser dados. Aí sim, vale a pena pensar em aumentar os dias, falar de prorrogação. Do jeito que as coisas estão, não está a acontecer nada. E não parece que há intenção de acontecer. Pois, José Manuel. Eu Sim. quero salvaguardar aqui que boa vontade pela parte da RENAM existe. Veja que as tropas que estavam na província de Maputo, Gaza, tiveram que sair a seu próprio sacrifício para Inhambane. Foi um grande percurso isto. Isto foi porque a RENAM quis demonstrar que havia boa vontade. Em condições normais, nós teríamos estacionado as tropas onde estavam para obrigar que fosse o governo a fazer logística. A mesma coisa aconteceu em Tete. A mesma coisa aconteceu em várias partes de Sofala. A mesma coisa aconteceu na Zambeze. A mesma coisa aconteceu em Niassa. A mesma coisa aconteceu em Nampula. As forças agora estão em locais visíveis. A não que aqui haja uma manobra, porque lá nas brigadas de Emuxim não só tem elementos da Emuxim, tem elementos da RENAM, tem elementos do governo. Agora, eu penso que se calhar alguém entendeu que já fez o reconhecimento necessário, que se basta Emuxim sair, ele pode aniquilar as forças. Só que se ele pensar assim, está a pensar errado. O que eu penso que nós temos que fazer é a aprovação do modelo de reintegração. Todo o processo termina com o modelo de reintegração. É depois de aprovado o modelo de integração que as pessoas são desarmadas a saberem que o fulano... Porque com o modelo de reintegração é quando as pessoas ficam claras. Se eu tenho que ir à polícia, tenho que ir ao exército, tenho que ir em casa. O que é que me espera na polícia? O que é que me espera no exército? O que é que me espera no CISI? O que é que me espera ir em casa? É aí onde as pessoas têm possibilidade de optar. Agora, dizer, entreguem a lista. Não é assim. Não é assim. Em nenhum processo já houve isso. Mesmo depois do acordo de Lusaka, houve modelo. Ficou claro o que é que as Forças Armadas viriam fazer quando chegarem a Maputo. E aqueles ficaram nas províncias, qual seria a sua missão? É a razão pela qual, em muitas capitais provinciais, em locais onde houve as zonas libertadas, quem sou a bandeira nacional foram combatentes da luta armada de libertação nacional. E na minha província, tivemos a honra de ter o pai da EST, o comandante Sigaúca, a dirigir as pessoas lá. Porque tudo estava combinado, estava no modelo de como é que as coisas deviam ser feitas. Isso combinado aonde? Em Lusaka. Pois bem, José Manuel, as suas relações em relação, portanto... Bom, na verdade está claro que aqui o que falta perdão, é a falta de vontade. Tem estado a ser dito que o que está a faltar é o tal modelo de integração. Eu penso, não é, que é mais do que justo, não é? Mais do que justo que este modelo seja acordado, negociado, clarificado, para se poder avançar. Uma vez sabido que este modelo de integração é a parte essencial, os homens não podem se entender. Mas é aí onde está a questão. É aí onde está a questão. Qual é a dificuldade de se desenhar esse tal modelo? Qual é a dificuldade de se desenhar um modelo que não é apenas da iniciativa exclusiva da RENAM ou da iniciativa exclusiva do governo, mas que é um modelo acordado, porque estão ali para negociar. Desenha-se, acorda-se esse modelo e avança-se na fase seguinte. Por um lado. Por outro lado, é preciso perceber que esta comissão foi criada exatamente para gerir a confiança das duas partes. Porque quando se cria uma terceira figura, significa que estas duas partes não têm confiança suficiente uma da outra. Então, aparece a Emuxim exatamente para poder juntar as partes num processo de integração destas forças residuais da RENAM. E hoje, se nós dispensamos esta mesma comissão, quer dizer que, por um lado, não temos consenso em relação a estes modelos, não temos consenso em relação a várias matérias e não temos este órgão que poderá juntar estas partes. Portanto, aqui voltamos de novo à estaca zero, o que quer dizer que provavelmente teremos de novo o presidente Inhosse a assinar um novo acordo com o líder da RENAM. Quer dizer, não pode ser assim. Os moçambicanos querem saber que o país está a andar. Nós estamos a falar de paz, companheiros. Não estamos a falar de coisas diferentes, estamos a falar de paz. Então, os negociadores, o governo tem que saber que a sua principal missão é garantir a paz, que é a partir da qual se promove o desenvolvimento.
Então, qual é a dificuldade de fazer tudo ao seu alcance para que essa paz efetivamente aconteça? Ou seja, negociar não significa aceitar tudo que uma parte quer ou recusar tudo que a outra parte quer. Significa concessões de parte a parte. Saber perder, mas também saber ganhar. Por que são 135 dias que se esgotaram, não conseguiram se entender? E hoje dizem, não, vamos dispensar a Imuxi. Será que sem a Imuxi vão se entender? Então, eu quero chamar a atenção, porque os moçambicanos estão atentos a estas situações. Os moçambicanos não querem voltar de novo a saber que em Muxungo não se passa, ou porque não sei quantos. Não, nós queremos viajar, queremos estudar, queremos ir a Machamba sem problemas. Por favor, tem que se entender, porque o povo é que manda, o povo é que é o patrão. Agora estamos na era do povo, que é patrão. Então o povo quer que se entendam, por favor. Portanto, é mais ou menos isto. E eu quero acreditar que vão se entender, sim, senhor. Se o povo quer e já manda, então os negociadores vão se entender. Muitíssimo obrigado. Nós vamos agora recolher para um curtíssimo intervalo. Voltamos já a seguir e continuamos a olhar para mais alguns assuntos que fizeram nesta semana. Até já e não saia daí.